Entre todas as frases de Jesus, poucas me intrigam tanto como esta: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. À primeira vista, a frase soa dura, quase violenta. Ela parece exigir anulação, renúncia total, apagamento da individualidade. Ao longo dos séculos, essa leitura levou muitos a acreditar que seguir Jesus significava odiar a si próprio, reprimir desejos, desconfiar da própria identidade e viver em constante culpa. Mas essa interpretação levanta uma contradição profunda. Como alguém que fala de amor, vida plena e liberdade interior poderia defender a destruição do próprio ser? Como uma mensagem que promete vida em abundância poderia começar exigindo negação absoluta? Talvez o problema não esteja na frase, mas na forma como entendemos o que é esse si mesmo. Hoje, quando ouvimos a palavra eu, pensamos imediatamente em identidade pessoal, personalidade, gostos, história, corpo, desejos, emoções. Negar isso soa como violência psicológica. Para compreender o que está em jogo aqui, é preciso suspender por um momento a leitura moral e literal. É preciso ouvir essa frase como um símbolo, não como uma regra de comportamento. Jesus não fala a partir da lógica moderna do indivíduo. Ele fala a partir de uma visão onde o ser humano está dividido interiormente. Há um eu aparente, construído, defensivo, moldado pelo medo, pelo desejo de controle e pela separação. E há algo mais profundo, silencioso, que não se confunde com essa construção. Quando a frase é lida apenas como mandamento moral, ela se torna opressiva. Mas quando é lida como diagnóstico espiritual, ela começa a revelar outra coisa. Não se trata de negar a existência, mas de deslocar o centro da existência. A pergunta, então, não é por que negar a si mesmo, mas quem é esse si mesmo que precisa ser negado? Essa distinção muda tudo. Ao longo da história, muitas tradições espirituais reconheceram que o sofrimento humano nasce quando o indivíduo se identifica completamente com uma imagem de si. Um eu que precisa ser afirmado, protegido, comparado e defendido. Um eu que vive em constante tensão com o mundo e com os outros. Esse eu não é falso no sentido de inexistente. Ele é funcional. Ele organiza a vida prática. Mas quando ocupa o centro absoluto da consciência, ele se torna fonte de angústia, medo e conflito. Negar a si mesmo, nesse contexto, não significa destruir o eu, mas retirá-lo do trono. Significa deixar de viver a partir desse centro estreito e reativo. É por isso que essa frase aparece sempre associada a outra imagem igualmente incompreendida: a cruz. Não como um instrumento de punição externa, mas como símbolo de um ponto de interseção, onde algo precisa morrer para que outra coisa possa viver. Antes de falar de sacrifício, Jesus está falando de consciência. Antes de falar de renúncia, ele está falando de libertação. Mas essa libertação exige atravessar um limite interior que nem todos estão dispostos a enfrentar. Talvez então, aquilo que chamamos de eu não seja o que realmente somos. Para avançar nessa compreensão, é preciso olhar com mais cuidado para aquilo que normalmente chamamos de si mesmo. Na experiência comum, esse eu é formado por camadas: memória, história pessoal, desejos, medos, expectativas, papéis sociais. Ele se constrói ao longo do tempo como uma narrativa interna que diz quem somos e como devemos nos proteger do mundo. Esse eu não nasce do nada. Ele surge como resposta à separação, ao medo da perda, à consciência da finitude. É um centro psicológico que organiza a sobrevivência, mas, ao mesmo tempo, é um centro frágil, constantemente ameaçado. Por isso precisa se afirmar, se comparar, se defender e se justificar o tempo todo. Quando Jesus fala em negar a si mesmo, não está se referindo a negar a vida,
o corpo ou a singularidade humana. Ele aponta para esse centro psicológico reativo que acredita ser a totalidade do ser. Um eu que vive em função do reconhecimento, do controle e da segurança, e que por isso mesmo nunca encontra repouso. Esse si mesmo não é o ser profundo, mas a imagem que fazemos de nós mesmos. É o eu que diz: eu sou isso, eu preciso daquilo, eu não posso perder aquilo outro. Ele se define sempre em oposição. Eu e o mundo, eu e o outro, eu e Deus. Negar esse eu não é suprimi-lo à força, mas deixar de se identificar completamente com ele. É reconhecer que ele é uma função, não uma essência. Ele continua existindo, mas deixa de ocupar o centro absoluto da consciência. Essa distinção é fundamental, porque enquanto o ser humano vive a partir desse centro estreito, tudo se transforma em ameaça ou posse. O amor vira dependência, a fé vira medo, a moral vira rigidez. A vida se torna uma arena de defesa permanente. Negar a si mesmo, então, é um gesto interior de deslocamento. É permitir que algo mais amplo assuma o lugar central. Não um ideal abstrato, mas uma consciência mais profunda, capaz de observar o eu sem se confundir com ele. É por isso que essa negação não pode ser imposta de fora. Ela não acontece por obediência, culpa ou esforço moral. Ela acontece quando o indivíduo percebe por si mesmo que viver identificado apenas com esse eu é fonte de sofrimento. Nesse ponto, a frase deixa de soar como exigência e passa a soar como convite. Um convite à lucidez. Um convite a morrer para uma identidade limitada, não para desaparecer, mas para viver de outra forma. Esse processo, no entanto, não é confortável, porque o eu resiste. Ele teme perder o controle. Ele teme o vazio que se abre quando deixa de ser o centro. Por isso, negar a si mesmo é descrito como algo difícil, até mesmo doloroso. Mas esse morrer não é destruição. É transformação. É a passagem de uma consciência centrada na defesa para uma consciência centrada na presença. É o início de uma liberdade que não depende de afirmação constante. Quando essa mudança começa a acontecer, algo se altera profundamente na forma como o ser humano se relaciona com o mundo. O outro deixa de ser ameaça ou espelho do ego. A vida deixa de ser um campo de prova. O sofrimento não desaparece, mas deixa de ser ampliado pela resistência interior. Negar a si mesmo, nesse sentido, não é negar quem se é, mas negar a ilusão de que esse eu psicológico esgotaria o que somos. É abrir espaço para uma dimensão mais ampla da existência, que não precisa ser defendida, porque não pode ser perdida. E é justamente aí que essa frase se conecta a tudo o que vem depois. A cruz, o seguimento, a liberdade interior e a ideia de vida plena. Não como recompensa futura, mas como mudança radical de eixo no presente. É nesse ponto que a imagem da cruz começa a ganhar um sentido mais profundo. Não como um instrumento de punição imposto de fora, mas como símbolo de um processo interior. A cruz representa o lugar onde dois movimentos se encontram: o impulso do ego de se preservar a qualquer custo e a possibilidade de soltar esse controle para que algo mais amplo possa emergir. Carregar a própria cruz, nesse contexto, não significa buscar sofrimento nem glorificar a dor. Significa assumir conscientemente o conflito interno que surge quando o eu deixa de ser o centro absoluto. É o peso de atravessar a própria resistência. É o desconforto de não reagir automaticamente a partir do medo, da vaidade ou da necessidade de afirmação. Por isso, a negação de si mesmo não é um ato único, nem um gesto heróico isolado. É um movimento contínuo. Cada vez que o indivíduo percebe o impulso de se defender, se justificar ou se impor, surge a possibilidade de observar esse impulso sem segui-lo cegamente.
É aí que a cruz se manifesta como experiência viva, não como símbolo distante. Seguir esse caminho não significa abandonar o mundo, os vínculos ou a ação. Pelo contrário, quando o centro muda, a forma de agir também muda. As ações deixam de nascer da carência e passam a nascer da clareza. O amor deixa de ser troca ou necessidade e se torna expressão. A responsabilidade deixa de ser medo de punição e se torna resposta consciente à vida. É por isso que essa negação não leva à passividade, mas a uma forma mais livre de presença. O indivíduo continua atuando no mundo, mas já não precisa se afirmar a todo instante. Ele age sem se confundir completamente com o papel que desempenha. Existe uma distância interior que não é frieza, mas lucidez. Essa distância é frequentemente confundida com indiferença, mas é o oposto. Quando o ego não ocupa o centro, a sensibilidade aumenta. O sofrimento do outro deixa de ser ameaça ao próprio valor. A dor não precisa ser negada nem dramatizada. Ela pode ser atravessada. Negar a si mesmo, portanto, não é rejeitar a experiência humana, mas vivê-la sem aprisionamento. É reconhecer pensamentos, emoções e desejos sem se reduzir a eles. É permitir que passem, sem construir identidade fixa a partir deles. Esse é um ponto decisivo, porque enquanto o ser humano acredita que precisa defender sua identidade a todo custo, ele vive em estado de tensão permanente. Mas quando percebe que sua identidade não é absoluta, algo relaxa. Surge um espaço interior, onde a vida pode acontecer com menos medo. Essa transformação não é visível de fora, como um grande feito. Ela acontece silenciosamente. Não produz prestígio, nem poder, nem reconhecimento. Por isso mesmo, ela é tão pouco compreendida. Ela não alimenta o ego espiritual. Ela o desarma. E talvez seja justamente por isso que essa frase continua provocando resistência. Porque ela não promete engrandecimento pessoal. Ela não promete tornar alguém especial. Ela aponta para o fim de uma ilusão central, a de que o eu precisa ser o centro de tudo para que a vida tenha sentido. Quando essa ilusão começa a se dissolver, algo paradoxal acontece. O ser humano não desaparece. Ele se torna mais simples, mais inteiro, menos dividido. A vida deixa de ser uma batalha constante para se tornar um campo de presença. É nesse ponto que negar a si mesmo deixa de soar como perda e começa a ser percebido como libertação. Não a libertação de quem foge do mundo, mas a de quem finalmente consegue habitá-lo sem se perder em si mesmo. E é a partir dessa mudança interior que a ideia de vida plena começa a fazer sentido, não como promessa futura, mas como possibilidade real no agora. Essa mudança de eixo interior ajuda a compreender por que essa negação de si mesmo está sempre ligada à ideia de seguir um caminho, e não simplesmente adotar uma crença. Não se trata de aceitar um conjunto de ideias corretas, mas de passar por uma transformação concreta na forma de perceber a si, ao outro e ao mundo. Seguir esse caminho significa permitir que a consciência se torne mais ampla do que a identidade construída. É um aprendizado silencioso, que acontece menos por acúmulo de conceitos e mais por desapego progressivo. Cada vez que o indivíduo deixa de reagir automaticamente a partir do medo ou da necessidade de controle, algo se desloca. A vida começa a ser vivida com menos resistência. Nesse sentido, negar a si mesmo não é um gesto contra a vida, mas contra a rigidez. É a recusa em se reduzir a uma imagem fixa de quem se acredita ser. É reconhecer que o eu psicológico é mutável, condicionado e transitório, enquanto aquilo que observa esse eu possui outra natureza. Essa distinção muda profundamente a relação com o sofrimento. Quando a identidade é absoluta, toda dor se torna pessoal.
toda perda se transforma em ameaça existencial. Mas quando o centro se desloca, o sofrimento continua existindo, porém deixa de definir quem somos. Ele é vivido, atravessado e integrado, não combatido como inimigo. Por isso, esse caminho não promete ausência de dor, mas oferece algo mais sutil e mais profundo: a liberdade de não se confundir completamente com ela. A dor não desaparece, mas o sofrimento desnecessário, aquele criado pela resistência interior, começa a diminuir. É aqui que muitas leituras falham, porque esperam resultados visíveis, imediatos, quase espetaculares. Mas o que acontece é discreto. A mudança se revela na maneira como se escuta, como se age, como se silencia. A vida vai perdendo o tom de urgência constante. A necessidade de provar algo aos outros ou a si mesmo enfraquece. Negar a si mesmo, então, não conduz à negação do mundo, mas a uma presença mais íntegra nele. A ação deixa de ser reação. A palavra deixa de ser defesa. O silêncio deixa de ser fuga. Tudo ganha um ritmo mais essencial. Essa transformação interior também altera a forma como se compreende a autoridade espiritual. Ela não vem de regras impostas, nem de hierarquias externas, mas da coerência entre consciência e ação. Quem passa por esse deslocamento não se torna superior, mas mais transparente. Há menos conflito interno, menos duplicidade. Talvez seja por isso que esse ensinamento seja tão difícil de aceitar. Ele não oferece um caminho de fortalecimento do ego espiritual, mas o contrário. Ele não promete tornar alguém especial, eleito ou acima dos outros. Ele aponta para a dissolução gradual da necessidade de ser especial. E é exatamente aí que reside sua força. Quando a identidade deixa de ser defendida como fortaleza, algo mais amplo pode se manifestar. A vida passa a fluir com menos fricção. O amor deixa de ser estratégia e se torna consequência natural de uma consciência menos fragmentada. Negar a si mesmo nesse sentido não é desaparecer, mas tornar-se disponível. Disponível para a realidade tal como ela é, sem filtros excessivos, sem armaduras internas. É abrir mão da ilusão de controle absoluto para viver em contato direto com o que está presente. É nesse ponto que a frase deixa definitivamente de soar como ameaça e passa a ser percebida como indicação de um caminho possível. Um caminho exigente, mas profundamente humano. Um caminho que não pede negação da vida, mas coragem para vivê-la, sem se esconder atrás de um eu que precisa ser constantemente protegido. Quando esse deslocamento interior acontece, a própria noção de seguir ganha outro significado. Seguir não é imitar gestos externos, nem reproduzir comportamentos idealizados. É alinhar a própria vida a esse novo centro de consciência. É deixar que as escolhas, as palavras e os silêncios brotem de um lugar menos reativo e mais presente. Isso explica por que tantas tentativas de viver esse ensinamento fracassam quando permanecem no plano da força de vontade. O eu tenta negar a si mesmo com o próprio eu. Cria regras rígidas, práticas forçadas, imagens de perfeição espiritual. O resultado é tensão, culpa e, muitas vezes, um ego ainda mais inflado, agora disfarçado de humildade. O caminho apontado aqui é mais sutil. Ele começa pela percepção. Perceber quando a identidade se contrai, quando surge a necessidade de vencer, de ter razão, de ser visto, de ser reconhecido. Perceber sem julgar. Essa percepção já é, em si, um enfraquecimento do antigo centro. Com o tempo, algo se torna evidente. O eu psicológico não precisa ser combatido. Ele precisa ser visto. Quanto mais é visto, menos poder tem. Quanto menos poder tem, menos governa as decisões. A negação de si mesmo acontece então não como violência,
mas como consequência natural da lucidez. Essa lucidez também transforma a relação com o tempo. O passado deixa de ser identidade fixa e o futuro deixa de ser promessa ansiosa. A vida passa a ser vivida com mais presença. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque o peso de sustentar uma imagem constante de si começa a cair. É aqui que muitos relatam uma sensação paradoxal: menos esforço, mais responsabilidade; menos controle, mais cuidado; menos medo de errar, mais atenção ao que se faz. A vida não se torna mais fácil, mas se torna mais verdadeira. Negar a si mesmo, nesse sentido, não é negar a história pessoal, mas não se aprisionar nela. Não é negar desejos, mas não ser governado por eles. Não é negar emoções, mas não se perder nelas. É permitir que tudo exista, sem que tudo defina quem somos. Esse movimento interior também ilumina o sentido da vida plena. Ela não surge quando o eu conquista tudo o que deseja, mas quando deixa de exigir da vida a confirmação constante de sua importância. A plenitude nasce quando a consciência não está mais fragmentada em mil defesas. Talvez por isso, esse ensinamento atravesse séculos sem perder sua força. Ele não depende de contexto histórico específico. Ele aponta para algo estrutural da experiência humana. Enquanto houver identificação absoluta com o eu psicológico, haverá sofrimento desnecessário. Enquanto houver abertura para esse deslocamento interior, haverá possibilidade de liberdade. Negar a si mesmo, então, não é um fim em si, é um meio. Um meio para que a vida possa ser vivida com mais simplicidade, mais inteireza e menos medo. Um meio para que a consciência deixe de girar em torno de si mesma e se torne capaz de acolher o real. E talvez seja isso que torna essa frase tão exigente e, ao mesmo tempo, tão libertadora. Ela não promete atalhos, não oferece garantias externas. Apenas aponta para um trabalho interior silencioso, contínuo, que não transforma alguém em alguém melhor, mas em alguém mais verdadeiro. Quando esse trabalho começa a amadurecer, algo se torna claro. Aquilo que foi negado nunca foi o ser profundo, mas apenas a ilusão de que o eu psicológico era tudo o que existia. E ao negar essa ilusão, o que se perde é pequeno. O que se ganha, difícil de nomear, mas impossível de ignorar.